Saúdo a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, gratos a Deus, para comentarmos esta lição, a de número 6, da classe dos juvenis, que tem por título Eutanásia. Então, é um assunto delicado, um assunto que vai exigir um pouco de atenção e de estudo, de preparo, de oração, para que seja abordado com a direção de Deus. Mas antes da gente comentar a lição, gostaria de deixar um texto em homenagem aos pais por este dia que estamos congratulando. Provérbios capítulo 20, número 7, de versículo que diz: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os filhos depois deles. Então, que Deus abençoe a todos os pais, que todos os filhos possam se orgulhar de ter os pais especialmente feitos e forjados na palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos. Então, a nossa lição de número 6 tem por título Eutanásia, e o texto da leitura bíblica está em Êxodo, capítulo de número 20 e versículo 13, que diz: não matarás. É um texto curto, mas que dá a instrução, o mandamento de Deus para a nossa vida. Então, os objetivos dessa lição é entender o que era eutanásia. O outro objetivo, compreender que a eutanásia é contra os princípios de Deus, e também conscientizar-se de que só Deus tem o poder para dar e para tirar a vida. Então, a lição também nos dá uma dica de instrução para que possamos dividir a sala em 2 grupos e que os grupos comentem acerca da eutanásia e acerca da pena de morte, que são 2 instrumentos visando justificar e visando também legalizar a morte, para justificar a justiça e para justificar a misericórdia, né, no caso da eutanásia. Certo? E a partir desse comentário, você, professor, possa extrair dos seus alunos, possa extrair dos jovens, o que eles acham, o que eles pensam acerca desses assuntos, né? Para que quando você possa comentar o assunto, eles já estejam meio que inteirados e pensados acerca do assunto. Então vamos lá, tópico 1, o que é eutanásia? A princípio é bom a gente deixar claro que a Bíblia ela não trata desse assunto explicitamente, é um assunto relativamente recente, mas a partir dos princípios bíblicos é possível que a gente trace um ensinamento do que a Bíblia nos mostra. Essa palavra ela vem do grego, deriva de 2 palavras, eu, que significa bom ou boa, e thanatos, que significa morte. Então, eutanásia significa boa morte. E revela a tentativa, a pretensão de que algumas pessoas têm de abreviar o sofrimento de pacientes terminais. Então, alguns pacientes, por estarem em uma situação terminal, não há esperanças aos olhos dos homens, alguns acham que a medida mais correta a se tomar é bloquear a vida e abrir mão da vida em nome da extinção do sofrimento, certo? Só que a gente não pode esquecer que Deus é quem dá a última palavra quando o assunto é vida. Deus é quem tem esse poder. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Então, a gente pode planejar algo, a gente pode pensar e traçar projetos sobre alguma coisa, achar que em determinada situação é o fim da linha, mas do Senhor é a resposta da boca. Somente ao Senhor pertence a confirmação dos nossos planos. Então, nós não podemos traçar esse pensamento. Então, isso significa eutanásia. Eutanásia é a tentativa de abreviar o sofrimento e muitas vezes abreviar, inclusive, a vida em nome da extinção de um sofrimento, ok? O tópico 2, por que defendem a eutanásia?
Então, por que motivos existem tantas pessoas preocupadas em defender a eutanásia? Então, a princípio, o que é levantado majoritariamente é a defesa, a demonstração do amor ao próximo por tirar o sofrimento. Então, a bandeira que se mais ergue em defesa da eutanásia é o amor ao próximo, porque à medida que alguém está sofrendo, à medida que alguém, aos olhos do homem, não tem mais esperanças, não tem mais retorno à condição normal de vida, e está sofrendo, a única saída possível é tirar a vida. Então, o amor que é pregado é esse amor que tira a vida para extinguir o sofrimento. Mas a Bíblia, ela nos mostra um amor um pouco diferente. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o amor, ele não pode ter como pressuposto o mal ao próximo. Então, a eutanásia, muitas vezes, ela está revestida não do amor que Deus nos ensina, mas muitas vezes está revestida do egoísmo de quem não está disposto a sofrer todas as consequências para cuidar daquele paciente e para preservar a vida até que Deus o chame ou se Deus o cure, porque Deus ele tem todo o poder de curar. Como eu disse antes, quero reforçar, esse é um assunto muito delicado, porque envolve sofrimento, envolve dor, envolve a vida humana. E não há ninguém que possa dar a palavra final a não ser Deus. Deus, através da sua palavra, assim como nós cremos, é quem tem poder de arbitrar sobre a vida e sobre a morte humana. Desligar aparelho não é amor, mas egoísmo, falta de fé e esperança no Senhor. Então a gente pode perceber que essa atitude de desligar aparelhos, de se colocar numa posição ativa, de responder ao sofrimento, desligando aparelho, interrompendo a vida, isso, além de demonstrar em alguns casos egoísmo, pode demonstrar também a falta de esperança, a desesperança, a falta de fé em Deus, de acreditar que mesmo se Deus não fizer o que eu quero, mesmo se Deus não fizer o que eu espero, nele eu vou confiar porque o poder e o controle está nas suas mãos. Deus ele pode curar, mas nem sempre o plano de Deus corresponde às nossas expectativas humanas. E quando isso acontece, nós ainda precisamos confiar em Deus. E acima de tudo saber, como diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. E Deus tem o poder de decidir sobre a vida e a continuidade da vida humana. Jesus nos ensinou a curar os enfermos. Mateus, capítulo 25, versículo 39 e 40, diz assim a palavra. Mateus, capítulo 25, versículo 39 e 40. Jesus disse que na ocasião do julgamento, do juízo final, alguém vai se apresentar diante dele e questionar: e quando te vimos enfermos ou na prisão fomos te ver? Versículo 40, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então nós nunca podemos desistir de alguém, por mais difícil que a situação possa parecer. Por mais impossível aos nossos olhos que a situação possa parecer, existem muitos testemunhos de pessoas que estavam em coma, que estavam em leito terminal, e o Espírito Santo de Deus entrou com providência e mudou o quadro, curou, trouxe a vida novamente. Então nós não podemos jogar a toalha e dizer que Deus ele não pode fazer algo que é impossível, porque aos olhos de Deus tudo é possível. Então, eutanásia não é o melhor caminho. Pode partir, talvez, de uma intenção do coração humano falho, mas boa, de preservar
o sofrimento, de preservar a pessoa do sofrimento. Mas não é o melhor caminho, porque tira a esperança e a fé em Deus e tira de Deus o controle, tenta tirar de Deus o controle sobre a determinação da vida. O melhor caminho sempre será confiar em Deus, porque Deus é quem pode realizar milagres. Amém? Então, foque em instruir seus alunos, foque em instruir os estudantes, os adolescentes, de que Deus ele pode fazer o milagre, o impossível. Mas mesmo se ele não fizer, o controle deve estar nas mãos de Deus. E a eutanásia não era o melhor caminho. Amém? O tópico de número 3 fala sobre o Criador da vida. Este Deus, que é o Deus que tem poder de dar a vida e é o Deus que tem poder de tirar a vida. Atos de número, capítulo de número 17 e o versículo de número 25. A Bíblia diz: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, a vida parte de Deus. Deus é quem dá a vida. Portanto, ele é o autor da vida e somente ele tem o poder de tomá-la. A vontade de Deus é que tenhamos a vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Porque o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vós tenhais vida e as tenha com abundância. Então a vontade de Deus é que tenhamos vida e não morte. Mas também que nós não tomamos parte, o poder que é de Deus, para que a gente possa interromper os planos dele para a vida de ninguém. Certo? Então Deus é autor da vida. Ele tem poder para dar e ele tem poder para tirar. E a vontade dele é que a gente tenha vida em abundância. E Deus, ele não se alegra com a morte, nem com a morte do justo, nem com a morte do ímpio. Deus não tem prazer nenhum na morte. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, e o versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então não é prazer de Deus a morte de ninguém. Deus ele quer dar vida, e vida com abundância. Deus ele não quer que ninguém sofra nem que ninguém morra, mas existe um plano e um projeto de Deus para a vida de todos. E o homem não tem poder de interromper os projetos e os planos de Deus. Não é nossa competência tirar vidas, somente Deus é quem dá e que tira vidas. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, você pode conferir. A nossa responsabilidade como igreja, como irmãos e como homens, né, como sociedade, é cuidar em amor, não desistir da vida, cuidar em amor, que a medicina avance para inibir as doenças, que a medicina avance para inibir a dor, o sofrimento, mas nós não temos o poder de interromper a vida e dizer quando uma pessoa deve morrer ou não, não é? 1 João capítulo 3, versículo 14 e 16, você pode conferir. Nós temos a responsabilidade dada por Deus de cuidar em amor, porque se nós não temos amor, nós não temos a vida eterna em nós mesmos. Então, a eutanásia é uma forma de incredulidade e egoísmo, e não de amor. Porque para Deus nada é impossível, e a palavra final em relação à vida deve ser sempre do Criador. Portanto, Deus, na condição de Criador, ele deu a vida, portanto, tem poder de tirá-la, e não o homem de se colocar como Deus na relação entre Deus e a sua vida. Nós temos que obedecer a Deus, temos que amar o nosso próximo, investir todos os nossos esforços em cuidar, em amar e em servir, assim como Cristo disse: olha, vocês estão servindo aos seus irmãos, aos pequeninos, mas é como se estivesse servindo a mim. Mas o poder de tirar a vida, o poder de decidir a trajetória do homem pertence exclusivamente a Deus. Amém? Então, como conclusão, reafirmamos que a vida é um presente de Deus e devemos sempre valorizá-la. Por isso, reconhecemos que o poder de tirar pertence só a Deus, que é o nosso Criador. Amém? Que Deus possa abençoar você,
a sua instrução, a sua aula, todos os adolescentes, os jovens, para que assim este assunto esteja enraizado no seu coração e que Deus trabalhe na sua vida, para que a gente possa amar e sempre ser usado para o benefício dos nossos irmãos e da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.